Alô, gente! Como é que vocês estão? Hello, hello! Finalmente chegamos na nossa sexta-feira! Gente, essa semana parece que durou eternidade, uma eternidade. Eu espero que vocês estejam bem, espero que vocês estejam animados, porque hoje a gente vai falar sobre produção, sobre plugins, sobre tudo isso, e a gente vai ter o nosso exercício também. E aí vocês vão ter alguns dias aí pra poder fazer o exercício, que é uma coisa bem pequenininha, mas eu acho que vai ser muito importante, principalmente pra a gente aprender sobre como fazer um reel, assim, tipo, algumas dicas que são importantes. Por exemplo, eu sonorizei algumas coisas e tal, e já fiz reel. E quando eu tava fazendo esse reel, eu contei com o feedback de várias pessoas que eu admiro muito, como o Taneco, por exemplo, o Maurício. E isso me ajudou bastante, assim, a ver coisas que às vezes a gente não vê, porque a gente tá tão focado ali no negócio que a gente não vê meio que tá acontecendo. Então, quando outra pessoa aponta, tipo, quando é uma pessoa que você aprecia o comentário dela e, tipo, admira o trabalho dela, às vezes quando ela comenta, você fala, uau, realmente podia ter feito isso. Uau, nossa, eu nem vi que eu nem reparei que eu tinha perdido isso e tal. Então, no primeiro dia, a gente falou sobre animação, sobre estética. No segundo dia, a gente falou sobre referências, né? Sobre essas coisas. Ontem a gente falou sobre layering, a gente falou sobre camadas. E hoje a gente vai falar sobre produção. Produção é uma coisa bem legal de sound design. Eu, inclusive, nem fiz um slide pra vocês hoje, porque eu acho que, assim, é difícil até de explicar por slide, sabe? Eu acho que é mais fácil a gente explicar e tendo dúvida e abrir o programa e poder fazer algumas coisas juntos e tal. Se o SoundKill não me trollar de novo, mas tudo que eu conseguir não fazer com ele, eu farei sem ele. Inclusive, eu vou... Oi? Obrigada. Inclusive, eu vou abrir já uma coisa aqui pra mostrar pra vocês. Tcharam! Nossa, FL Studio aqui. Primeiramente, né? Pra vocês poderem fazer sound design e tudo mais, é legal vocês terem uma DAW, que é um Digital Audio Workstation, que eu imagino que vocês já devem saber o que é. Mas, pra quem não sabe, é um programa onde a gente pode editar, usar MIDI, a gente pode editar áudio. Então, ele é um programa bem completinho e a gente consegue colocar efeitos aqui também. Esse que eu tô usando é o FL Studio 20, que é o Fruity Loops. Mas tem vários. Inclusive aqui, a galera já colocou que usa o Reaper, que é muito bom também. O Reaper, especificamente, é muito bom pra sound design. Eu acho que ele é a melhor DAW pra sound design. Eu uso os dois na Sharona Pitch. Então, eu acharia legal, assim, se vocês pudessem fazer no Reaper também. A DAW que vocês quiserem usar. Eu acho que o Reaper é muito bom pra sound design. Eu acho que o FL Studio é um inferno pra sound design, não recomendo. Mas vocês fazem na DAW que vocês quiserem. Tipo, todas essas DAWs, como Reaper, FL Studio, Cubase, Ableton, Pro Tools, infinitas. Todas essas que são mais conhecidas, todas elas, o Studio One, todas elas tem um workflow legal, é possível, né? Esse é o que o Toby Fox usa? Sim, é esse sim. O FL Studio é um inferno. Eu não recomendo. Mas eu tô aqui fazendo nele, eu gosto de sofrer, então estamos aqui. Bom, a primeira coisa que eu queria falar com vocês é sobre produção. Quando eu comecei em música, eu comecei a fazer game áudio, eu era péssima em produção. Péssima. Porque eu não sabia o que os efeitos faziam. E eu não testava muito. Eu sabia o básico, assim, né? E aí eu não testava muitas coisas. E eu sempre tive uma dificuldade muito grande de aprender as coisas sozinha, entre aspas, né? Porque eu fiz curso. Mas assim, de alguém não pegar na minha mão e me explicar. E eu sempre tive uma dificuldade muito grande com tecnologia. Então, pra mim foi difícil esse processo de aprender produção. Acho que eu comecei a entender mais as coisas, principalmente quando eu fui começar o meu curso de técnico em áudio. E a gente tinha, assim, aula sobre equalizador, sabe? Então, tipo, a gente teve uma aula sobre efeitos.
E a gente começou a entender o que um equalizador fazia, o que um compressor fazia, o que um reverb fazia e tudo mais. Antes eu sinto que, pelo menos pra mim, tá, gente? Tô falando da experiência que eu passei. Porque eu acho que talvez eu tenha mais dificuldade com as outras pessoas, não sei. Mas pra mim, quando as pessoas falavam assim, tipo, e aí tem um convolver, reverb e tal, e elas explicavam, eu não entendia direito. Tipo, tá, eu entendo, o reverb é tipo eco, beleza. E aí? Sabe, tipo, o EQ você pode cortar ou não é adicionar frequências, né? Você pode cortar ou aumentar certas frequências. Ah, entendi. Mas e aí? O compressor serve pra comprimir áudios, entendi. Mas e aí, sabe? Tipo, eu não entendia o que essas coisas faziam. E quando eu comecei a entender, eu comecei a ter uma vida muito mais fácil, principalmente em sound design. E as minhas músicas ficaram muito melhores também. Então, eu gosto bastante, tipo, eu vou repassar isso daqui com vocês, algumas coisas básicas, assim. Vou explicar do meu jeitinho, algumas coisinhas que eu aprendi, assim, no meio do caminho. E talvez vocês já saibam, talvez não, mas eu acho que, tipo, é importante porque as pessoas têm medo de perguntar, têm vergonha de perguntar. Eu sempre tive vergonha de perguntar, porque eu me senti a pessoa mais burra na sala. Sabe quando você entra, assim, numa conversa, alguém tá conversando alguma coisa que você não sabe, mas tá todo mundo empenhado conversando sobre essa coisa. E parece que todo mundo sabe menos você, e você fica sem graça, você não quer perguntar. Então, muitas vezes em produção, em game áudio, eu me senti a pessoa mais burra da sala. E eu não perguntava, eu não falava nada. E aí, às vezes a pessoa falava assim: eu acho que a sua música está muito produzida. Ou, muito produzida, desculpa, muito comprimida. Ou, eu acho que a sua bateria está sem peso. E eu não entendia, porque, tipo assim, ok, ela tá sem peso, mas eu não faço a menor ideia como é que eu faço pra colocar peso nela. E às vezes às vezes as pessoas falavam comigo, tipo, a gente que me dava feedback e tal. Eu lembro que eu perguntava tanto pro Schneider quando eu comecei a fazer game áudio. Schneider. Obrigada pela ajuda. Mas, às vezes, sabe, às vezes as pessoas me falavam, tipo, usa isso, usa isso. Eu ficava, tipo, eu não entendo por que eu vou usar. Então, eu achava, por exemplo, que compressão, eu vi em algum lugar que é sempre legal equalizar, comprimir e colocar delay ou reverb nos seus instrumentos. Então, eu colocava tudo. Para quê? Não sei, eu mexi um pouquinho e aí eu que dizia assim o que eu acho que tá melhor e tal. E eu achava que compressão era pra aumentar o volume das coisas. E os outros knobs eu não entendia o que fazia. Porque ele tem um knob de ganho. E eu pensava, ok, esse knob é de ganho, isso dá ganho. Logo, se tiver baixo, se tiver baixo, eu posso só dar ganho nele. Só que aí tudo que eu fazia ficava comprimido, por exemplo. Mas eu demorei muito tempo pra descobrir, porque nem as pessoas sabiam por que as músicas ficavam super comprimidas, porque eu acho que elas nem sabiam que eu fazia isso. Mas eu não sabia que isso era um problema, então eu não tinha nem como explicar pra elas. Então, assim, essas coisas acontecem. Eu acho que, assim, durante o workshop a gente falou sobre muita coisa. A gente falou sobre muita coisa. A gente falou, tipo, tiveram alguns dias que foram muita informação, foram muitas coisas. E eu queria falar pra vocês que se vocês não tiverem entendido alguma coisa, ou vocês não compreenderam um negócio daquilo, vocês podem rever também, se vocês quiserem. Mas eu acho que, assim, podem me perguntar também, eu não tenho nenhum problema com isso. Mesmo se o workshop acabar, podem me mandar mensagem no Discord, no Instagram. Eu acho que quando a gente se sente sempre a pessoa mais burra da sala, a gente tá meio que se impedindo da gente crescer. Mas, ao mesmo tempo, é muito... Existem mecanismos e existem protocolos, assim, da comunidade pra fazer com que a gente se sinta a pessoa mais burra da sala. E eu acho que muitas vezes as pessoas esquecem disso. Então, por exemplo, eu, como uma pessoa que posso ser vista como mulher, eu chegava nos rolês, eu falava com as pessoas e meio que todo mundo falava as coisas. E eu me sentia a pessoa mais burra da sala porque eu nunca tive muito estímulo
pra poder buscar sobre essas coisas. Então, eu achava que era assim, que era normal, que eu tinha dificuldade. E muitas vezes isso acontece quando a gente, às vezes, não tem condição pra ter estudado aquilo, ou porque a gente é minoria, ou porque as pessoas, sabe, têm algum preconceito, alguma coisa assim. Então, eu queria falar com vocês, principalmente porque hoje a gente vai passar um exercício, e eu sei que nem todo mundo se sente confortável de fazer o exercício e da gente poder corrigir isso depois em feedback aqui na live. Eu gostaria de falar pra vocês que se vocês não se sentirem confortáveis, me manda o exercício e fala pra assim, Dani, mas eu não quero que mostre na live, por favor. Eu não vou falar nada, eu não vou perguntar nada, eu vou falar tudo bem e depois eu vou te mandar o feedback. Talvez demore, tipo, um pouquinho mais, mas, tipo, eu vou mandar, tipo, o que eu acho pra vocês e tal. E eu acho que é muito importante também, tipo, no começo desse workshop eu comecei falando sobre minorias e sobre como as pessoas têm oportunidade e tudo mais. E várias pessoas falaram comigo, tipo, é legal que você esteja falando pelas minorias. E eu não estou. Não estou falando pelas minorias. Eu não estou fazendo isso. A Dani não representa ninguém, além da própria Dani. Eu acho que às vezes isso é uma coisa que parece, assim, que a gente meio que quer, assim, falar, ajudar a pessoa. Às vezes a gente tá falando uma coisa boa, mas a gente usa muito de Tolkien na indústria. Então, tipo assim, a Lena Raine é uma compositora fantástica. Logo, a Lena Raine é uma vitória para a luta das mulheres no Game Audio, sei lá o quê. E não é isso. Eu tenho certeza que, tipo, a vitória de uma pessoa não representa a vitória de uma comunidade. E eu não estou aqui para ensinar as pessoas sei lá, a falar pelo direito das pessoas não binárias ou LGBT ou alguma coisa assim. Mas sim porque eu vejo que quando eu vejo workshops, quando eu vejo cursos, quando eu vejo palestras, aulas, enfim, todas as coisas, a gente vê muitas pessoas que são homens cis e tudo mais, na maioria brancos eles, e etc. E querendo ou não, as pessoas falam pra essas pessoas, entendeu? Homens cis falam pra homens cis. E muitas vezes as minorias, ou tipo, mulheres que estão, ou tipo, enfim, pessoas que estão lá, que não são esse público, se sentem um pouco pra trás, ou se sentem a pessoa mais burra da sala. E eu queria que esse workshop, na verdade, fosse completamente o contrário. Eu não tô falando aqui para as minorias, eu não estou fazendo isso, mas eu quero que principalmente as pessoas que se encaixam, como eu, em alguma minoria de game áudio, precisam mais espaço, se sintam mais confortáveis aqui do que em outros workshops, ou em outras aulas, ou em outras palestras, ou em outros cursos, qualquer coisa. Meu objetivo é que deixar essas pessoas mais confortáveis, não falar para elas ou por elas. Então, não sei. Só queria deixar isso claro pra vocês, porque muitas pessoas me mandaram mensagem sobre de um lugar, assim, eu acho que de preocupação, talvez, com uma boa intenção, mas não é isso, e eu acho que não precisa ser isso. Eu estou dizendo isso tudo por quê? Porque às vezes a gente tem medo de fazer um exercício ou de fazer alguma coisa. A gente tem medo da gente próprio. Eu, por exemplo, eu sou péssima com improvisação. Cara, eu odeio improvisação. Eu não consigo improvisar nem na frente de mim mesma. Porque eu me sinto burra, eu me sinto besta, eu me sinto idiota, entendeu? Eu faço alguma coisa no piano ali, aí dá errado, eu penso, ai, que cringe de mim mesma. Então, eu gostaria que vocês se sentissem confortáveis pra poder fazer o exercício, ou poder fazer qualquer coisa que eu poder assistir esse workshop ou anotar, ou enfim, qualquer coisa. Eu gostaria que vocês se sentissem confortáveis com vocês mesmos, pra que isso não role, pra que não tenha tanto essa pressão assim. E se vocês se sentirem desconfortáveis e se vocês realmente se sentirem desconfortáveis, pode mandar uma mensagem pra mim e falar: Dani, eu gostaria de fazer, mas eu não me sinto confortável. E tudo bem, pelo menos eu vou saber, pelo menos a gente vai conversar sobre isso. Mesmo que seja eu falando, tudo bem, não tem problema nenhum, espero que você
faça no futuro, ou a gente tenha uma conversa mais sobre isso ou não. Eu acho que só de você poder se abrir um pouco, assim, sentir que alguém talvez te entenda, tipo, que você possa ser sincero com aquilo, tá tudo bem. Isso daqui não é um curso, não vai ter uma prova, não vai ter nada disso. Isso daqui é pra vocês tirarem o máximo de proveito do que eu tô falando aqui. Que eu tô falando em 7 dias, que eu tô falando 1000 coisas, mas a maioria delas é achismo puro meu. Mas que vocês se sintam bem confortáveis pra isso. E se vocês não se sentirem bem de ter numa live ou uma coisa assim o trabalho de vocês, fala comigo no Instagram, fala comigo no Discord. Se quiser, manda um negócio, eu vou responder vocês pessoalmente. Pessoalmente, claro, né? Mas eu vou responder vocês no inbox e nada aconteceu. É isso. O Maurício, ele veio aqui só pra reclamar. Mas, assim, enfim. Eu tô falando tudo isso porque eu me preocupo muito mais, assim, e como vocês estão sentindo do que vocês aprenderem tudo isso aqui. Eu acho que, como eu falei, ó, esse workshop vai ficar ad eternum no YouTube, na Twitch. Então, tipo assim, se você não tá sentindo pra ver agora, também não veja. Mas eu acho que, principalmente, vocês se sentirem... Não quero que vocês vejam as aulas e se sintam assim, nossa, eu sou uma pessoa burra. Porque não é. E eu também sou uma pessoa burra várias vezes. Não falando que vocês são, mas eu sou. Enfim, vamos voltar a falar de produção agora. Essa é a questão. Enfim, a gente tava falando, esse aqui é um mixer. Obrigado, Dani. Não, de nada. Esse aqui é um mixer do FL Studio. E ele funciona um pouquinho diferente, porque nas outras DAWs você pode colocar aqui os efeitos, as tracks. E o FL Studio ele funciona diferente, porque ele não gosta disso. Enfim. Umas coisas que eu queria mostrar pra vocês, assim, que eu uso, me são muito úteis. Coisas básicas, vamos lá. Uma coisa que vocês com toda certeza vão usar no dia a dia, se vocês já não usam, e provavelmente todo mundo... E se vocês não usam, vocês vão usar, porque isso daqui é, tipo... É uma coisa básica, mas que ajuda bastante. Vocês veem aqui que eu coloquei aqui um EQ. Um EQ. É o EQ que vem com o FL Studio. É um EQ paramétrico. Esse aqui ele é muito legal, porque você pode ter 2 tipos de equalizador. Você pode ter esse daqui, que você vai mudando os knobzinhos aqui, ó. Cadê? Porra. Vocês veem que já mudou o som, né? Posso mudar aqui também. Enfim, né? Que é mais ou menos como a gente tinha... Tem uns EQs antigos. Vocês já viram aqueles... coisa que eu sei qual era a atividade pra fazer. Não, eu vou falar disso mais pro fim da aula. Pode ficar tranquilo. Mas esses aqui antigos, que eles têm um monte de knobzinho, aqueles equipamentos de estúdio, assim, sabe? Você vê aqueles equipamentos de estúdio, tipo assim, estúdio John Williams, aí tem um monte desses negocinhos aqui. Eles basicamente funcionam assim, você aumenta ou diminui aqui a frequência. Esse daqui, ele é um pouquinho mais tecnológico, assim. Ele é mais novo. Opa. Ele é mais novo. E aí você pode mexer assim, né? Você pode meio que desenhando, pode mexer na curvatura dele, etc, etc. Maurício já chegou puto. Eu já falei, Maurício chegou puto aqui. Isso daqui, vocês veem que aqui embaixo tem vários números, né? Tem desde 20 até a 10k, mas na real é mais. Isso daqui, ele nada mais nada menos que ele tá fazendo aqui, ele tá medindo as frequências desse som. Ele tá mostrando aqui, vocês veem que cada linha tem a nossa onda, né? Mas cada linhazinha aqui, ele vai mostrando mais ou menos onde que tá... Você tá muito puto por causa da minha live? Vim me acalmar vendo sua live e você abriu um EQ paramétrico no FL Studio. E aí você vê todas as frequências assim. É como se a gente estivesse pegando um som e colocando ele dentro de um visualizador. Isso daqui pode funcionar como um visualizador de onda, né? Vocês veem como é que é? A onda, ela mostra mais ou menos como é que tá aqui. A partir disso, a gente pode controlar as frequências do som.
essas frequências, vocês sabem quando a gente tem, assim, um som muito... Quando a pessoa fala assim, aumenta o grave. A gente tá, tipo, basicamente aumentando as frequências graves. Tá fazendo um negócio assim. Nossa, um negócio assim. Estourando aqui o bagulho. O que a gente tá fazendo é que a gente tá mexendo nisso. A gente consegue mexer e aumentar certas frequências ou diminuir certas frequências. Vocês veem aqui que o som ele vai mudando. Isso é uma coisa muito útil que a gente faz quando a gente tá mexendo com efeitos sonoros, porque um som, ele vem com várias frequências diferentes. Quando a gente começa a usar camadas, às vezes ele pode vir com a mesma frequência que uma outra camada e começar a sujar esse som. Vocês veem que aqui o som, ele tá com essa frequência chata pra cacete, né? Mas olha o que acontece quando eu aumento aqui. Vocês veem que ele tá sujo. Ele tá com ruído, né? Que ele tá com um. Isso acontece porque algumas frequências acabam sobressaindo mais do que as outras. Elas embolam mais do que as outras. Porque as frequências têm dimensões diferentes. Então, assim, uma frequência de não sei quantos hertz mede 20 centímetros. Uma frequência de 20 hertz mede 14 metros, sei lá, né? Por isso que, por exemplo, quando a gente vai numa boate ou alguma coisa assim, aí a gente vai no banheiro da boate, tocando uma música lá. Você escuta o quê? Aqueles só escuta o baixo. Porque literalmente é como se a parede, ela tivesse... Literalmente como se não. A parede, literalmente, está vibrando e funcionando como uma caixa de som pra você. Então, o que acontece é que ela passa pela parede. Enquanto o agudo, ele não passa. Ele não vai passar pela parede. Porque ele tem uma energia menor do que os graves. E é por isso que quando a gente tá fazendo som e a gente tem muito som grave, o som começa a ficar sujo muito mais rápido. Porque essas frequências vão sobrar mais. Elas demoram mais tempo pra se dissipar do que as frequências agudas. Então, o equalizador é muito útil pra isso. Porque você consegue limpar. E às vezes você pega um som... que eu não gosto de uma frequência assim, ele tá com uma coisinha chata aqui, vou diminuir um pouquinho. Ou, eu quero que esse daqui seja só o low end do negócio, vou fazer aqui um filtrozinho pra ele. Então, o equalizador, assim, é uma coisa que você vai usar se você já não usa, né? Mas tipo assim, é uma coisa que a gente usa diariamente, em todos os efeitos sonoros. Porque você sempre vai querer meio que dar uma limpada, porque isso vai aumentar a clareza do que tá acontecendo aqui. Por que tem dois Maurícios? Eu não entendi, gente. Tô confusa. por causa do nome do Maurício clonado, em todo o Brasil, pô. Em todo o Brasil. Então, o equalizador é uma coisa muito legal pra isso. Eu gosto desses equalizadores, que eles têm um visorzinho aqui, e você consegue ver o que tá acontecendo. Eu acho mais fácil do que só ficar olhando pelo ouvido. Então, por exemplo, aqui eu sei que tá com um negócio, uma frequênciazinha a mais aqui, tá vendo que tá mais alto. Eu posso tirar ela, por exemplo. Fica muito mais fácil de visualizar. Outros equalizadores, eu acho que eu só tenho mais o ProQ aqui, mas tem o ProQ que o Maurício gosta, é muito bom o ProQ. O ProQ é um amorzinho. Que ele mostra aqui, ó. Ele também mostra a onda, tá vendo? E se eu quiser, eu posso dar boost. Tá vendo? E isso daqui é uma coisa... Nossa, que eu dei boost na pior frequência ever, mas... Isso daqui é uma coisa muito legal do ProQ. Você consegue solar essa regiãozinha aqui. E ver realmente como tá soando. Então, às vezes, eu não sei, assim, o que fazer. Eu não sei qual frequência que tá tendo esse ruído chato. Você pode solar ela e escutar só aquela área de frequência ali. Enfim, o ProQ é bem legal por causa disso. E é por isso que ele é bem caro também. Mas assim, eu acho que toda DAW tem o seu equalizador, onde você pode fazer isso, pode visualizar. Eu não consigo lembrar de nenhuma que não tenha. Acho que é uma coisa básica. Outra coisa que é bem legal, assim, saber. O pessoal sempre fala. Deixa eu colocar aqui, ó. Exatamente, Maurício, tá certinho. Você consegue filtrar só o lado, ou o lado direito, o lado esquerdo, o mid, né? E os sides também. Isso é interessante, principalmente pra mixagem.
Uma coisa que é legal também é que temos o nosso compressor aqui do FL Studio. Esse daqui é o nosso querido compressor. Ele é a coisa mais simples que... Ele tem, tipo, seis nomes. E o que eu usava, o que eu fazia quando eu queria comprimir a minha música, né? Mas eu não sabia pra que servia, eu diminuía o threshold aqui, aí eu colocava o ratio em, sei lá, 9 e dava play. Era uma coisa épica. Enfim, o compressor, ele funciona... ele é basicamente ele ajuda na dinâmica de volume. Então, ele diminui o que está mais alto. É como se ele fizesse assim, com a onda. Ele vai diminuindo. E aí aqui são os botões que a gente pode usar para ir diminuindo mais ou diminuindo menos. O threshold, ele vai ser em quais dBs, o quanto que ele vai, qual que ele vai pegar aqui. Então, se aqui é 0, ele não está pegando em nada, né? Nosso som sempre tem menos que 0 dB para não clipar. Então, se aqui o threshold está no 0, ele não tá pegando em nada. E aí ele começa a descer. Pô, seria bom se eu tivesse alguma coisa aqui pra mostrar isso. Mas vamos lá, esse aqui é o meu som. Esse aqui é o threshold. Ele começa a descer e achatando o meu som. O que que isso faz? Ele faz com que diminua a dinâmica de volumes, né? Então, se antes a minha onda sonora tinha essa dinâmica aqui de volume, ela diminui, ela aumenta e ela diminui de novo. Se antes ela tinha isso, se eu tacar uma porra de um compressor aqui, vou mostrar pra vocês. Meu Deus. Calma aí, gente, preparem os ouvidos, calma aí. O que que... Aí agora eu tive um negócio aqui. Calma aí, eu vou fazer um negócio aqui pra vocês. O que que vai acontecer com essa minha onda? Eu diminui? Não, eu não diminui, né? Eu diminui aqui? Por que ela tá tão baixinha? Ah, tá, porque eu não dei o ganho. Como ela diminui as coisas, é por isso que tem um caralho de um ganho aqui. Porque ela começa a ficar mais baixa. Que a gente tá diminuindo. Então, olha só o que que aconteceu com o nosso negócio. Antes ele era assim. Vocês estão vendo que ela ficou uma linha? Olha só, olha a diferença aqui. Por que isso? Porque eu estou diminuindo esses picos. É literalmente como se eu... Não dá pra fazer isso. Não dá pra fazer isso. É literalmente como se eu fosse diminuindo aqui. Então aqui é o 0. Aí eu vou cortar um pouquinho, corto um pouquinho. Corto um pouquinho. Mas eu não corto essa frequência fora. Eu diminuo ela. Então a música ela vai ficando mais achatadinha. Vocês já viram às vezes aquelas músicas são super comprimidas. Você bota ela, parece um quadrado, assim. Sabe? Voz quando tá estourando. Porque ela vai diminuindo essas frequências pra ela ficar com uma dinâmica menor. Então, esse threshold, ele serve pra isso. Quanto menor o threshold, por exemplo, aqui está em menos 52 dB. Quanto menor o threshold... Deixa eu restar aqui. Quanto menor o nosso threshold, mais ele vai diminuir aqui. Mas ele vai... mas ele vai colocando aqui pra baixo. O ratio, ele é uma conta doida... de quanto você vai diminuir. Que é uma conta matemática muito louca, enfim. Mas é mais ou menos isso. O ratio, ele tá dizendo quanto você vai diminuir. Então, se você diminuir 4:1, vai ser pouquinho. 30:1 vai ser uma coisa muito grande. Então, aqui você só tem que saber que é uma conta matemática de quanto você diminui. O ataque é quantos milissegundos esse som vai demorar para trigar o meu threshold e o meu ratio. Então, é como se ele fosse mesmo... Vocês já viram um ADSR? Que é assim, ó. Cadê? Tem um ADSR aqui? Não tenho. Que é... Ele... Calma aí, acho que eu tenho um negócio de desenhar aqui no FL Studio. Tem. Note. Um notebook. Eu consigo desenhar? O quê? É só abrir o Paint da Tab. Não, eu consigo. Ah, eu não consigo desenhar. Tá, eu vou abrir o Paint aqui, gente. Vamos lá. Voltamos às coisas aqui.
Vamos lá, pronto. Vocês já viram um ADSR que é assim, ó. Então, esse daqui é o ataque, né? Esse daqui é o nosso... Deixa eu colorir isso aqui de outro jeito. Esse daqui é o ataque, né? Essa daqui é a duração. Quanto tempo ele demora pra começar a cair. Esse daqui é o meu decay. Se ele vai ser assim, ele pode ser assim também, ó. Tá vendo? Eu controlo isso. E esse daqui é o meu release. Quanto tempo vai demorar pro som desaparecer. O nosso ataque ali do compressor, ele é exatamente esse daqui. Lembra que eu falei que a gente tem um transiente que pode ser maior, menor, mais forte? Então, assim, um transiente, uma coisa... Deixa eu aumentar aqui. Uma coisa com transiente alto, um som de palma. Vai ser mais ou menos assim, ó. E desse... Né? Isso daqui é a nossa onda. Se a gente for passar pro gráfico, é como se fosse assim. Né? Uma palminha. Assim, talvez. Uma palminha. Então, vai ser quanto tempo um transiente pequeno, ele mais ou menos assim, ó, tipo um pad. Tá vendo? Olha só como é que esse transiente, ele é longo, demora pra coisar, né? Então, o ataque, ele vai ser maior aqui do que aqui. Aqui é um ataque bem pequenininho. Quanto tempo ele demora pra começar o som. Aqui, ele é um ataque bem grande. Então, que é tipo o som de pad, som de um assovio, por exemplo, essas coisas assim. O nosso compressor, aqui, que eu tirei, não, tá aqui. O nosso compressor, ele demora exatamente isso. Então, é quanto tempo de milissegundos demora... demora pra coisar. Quanto tempo de milissegundos demora para que isso daqui faça efeito, que é o nosso threshold, nosso ratio, nosso gain. E quanto tempo o release, ele é o tempo que ele demora para voltar ao normal. Quanto tempo esse release aqui, quanto tempo demora do release, quanto tempo demora para voltar ao normal, para não trigar o negócio direito. Então, por exemplo, se a gente tem um release super alto, o nosso som não vai voltar ao normal nunca. Porque ele vai ficar trigando, tentando voltar, triga de novo, tenta voltar, triga de novo, enfim, né? E aí a gente tem N compressores, a gente pode ter milhões de compressores diferentes. Deixa eu ver quantos compressores eu tenho aqui. Eu acho que eu só tenho mais o... Eu tenho um da Melda. Mas eu vou abrir aqui o Procer. Carai. Tá difícil, calma aí. O Procer, ele tem mais ou menos os mesmos botões, tá vendo? Porque os compressores, eles sempre vão ter esses botões principais. Ganho. Pra gente poder dar ganho. Lembrando que quando você comprime as coisas, você tira o volume delas. Então, é por isso que tem um volume aqui de ganho. Não é o volume de ganho que vocês têm que usar se vocês quiserem dar ganho nas coisas. Release, quanto tempo demora pro som voltar ao normal. Ataque, que é quanto tempo demora para o compressor fazer efeito. O ratio, que é a nossa continha. Quanto maior o ratio... Olha aqui, ó, o que acontece, tá vendo? Quanto maior o ratio, mais quadrado vai ser o negócio. Então, por exemplo, se eu tenho um threshold... Caraca, esse negócio é bom pra explicar mesmo, eu não lembrava disso. Então, ó, o nosso threshold tá aqui baixinho. E o nosso ratio tá em 1:1, ou seja, ele não vai diminuir porra nenhuma. Conforme eu for aumentando o ratio, ele meio que tá fazendo essa conta de quanto ele vai diminuir. Que ele vai diminuir, ele vai, mas quanto? E aí, eu vou controlando. Se o ratio tá muito grande, ele vai fazer a onda ficar quadrada. Se o ratio é muito grande, ele é basicamente um limiter. Tá vendo que o limiter, assim, você estipula ali quanto que vai ser o teto e você bota tudo naquele teto. Nada vai passar, né? Que é um ratio infinito, é um compressor infinito. Então, enfim, é para isso que serve o compressor. Como que eu posso usar isso em um som, por exemplo? Vou dar um exemplo pra vocês. Quando tem muita calma aí, tentando lembrar a palavra. Não é dimensão, quando tem muita diferença de volume, às vezes, no som, você não quer isso, você não quer que seja aquele negócio assim que pegue. Às vezes, em vez de você fazer um fade, pra você nivelar, é mais fácil você colocar um pouquinho de compressão nele. Quando você quer tirar, às vezes, o
punch do negócio. Você quer deixar ele um pouquinho... Não era transiente, eu esqueci a palavra. Mas enfim, eu até já falei ela hoje, mas enfim. Muita dinâmica. Obrigada, Maurício. Obrigada. Quando você quer tirar um pouco esse transiente, esse punch que tem assim no começo, você pode usar ele também pra dar uma diminuidinha, né? No começo ali do negócio. Quando você tem um som que ele tem ele é um pouquinho mais alto aqui, um pouquinho mais baixo aqui, mas você quer que essa parte mais, você gosta dos dois, mas você quer que essa parte mais baixa fique mais alta, sem a parte mais alta ficar mais alta também. Aí você faz o quê? Você pode meter um compressor, ele vai nivelar o coisa, ele vai deixar a parte mais alta, mais baixa, vai começar a nivelar ali do negócio, só você dá um ganho, por exemplo. Eu uso muito pra isso. Enfim, esses foram os nossos compressores. E agora a gente vai para os reverb. Vamos lá. Vou pegar o reverb aqui do FL Studio, mas ele tem 1000 coisas e a gente vai ignorar todas elas. A gente vai falar aqui das coisas. A gente vai falar... É verdade, o compressor pode ser usado para aumentar o punch de um som. Desculpa, gente. Ignora esse meu... Tá, passa. A gente não vai falar disso hoje. Mas enfim, aqui a gente tem algumas coisinhas aqui do reverb que é importante. Vamos lá, básico do reverb, que é o que vocês precisam entender. O básico do reverb, o que é reverb. Lembra quando eu falei com vocês? A gente tem uma bolinha de ping-pong e a gente joga ela na sala. Ela vai começar a quicar em todos os lugares possíveis, em todos os perfis possíveis. O som, ele é exatamente isso. A gente escuta como que faz pra escutar? Já pensaram nisso? Como que a gente escuta? Como que faz isso? A gente escuta porque o nosso ouvido, ele tem o nosso tímpano lá, ele é muito sensível a vibrações, mudanças na pressão de ar. Quando a gente fala, quando a gente tem um som, todos esses sons movem tem uma pressão de ar diferente, movem esse ar e o nosso ouvido é sensível à diferença dessas pressões de ar. É como se a gente tivesse... Como se o nosso ouvido estivesse tateando ali, ele pegando o som e ele passando isso pro nosso cérebro. Logo, o som, quando a gente fala, quando toca um instrumento, quando tem qualquer coisa, ele não só existe ali, ele não existe, ele não é assim, existiu aqui, acabou o som e não sei o quê. Ele vai quicar em várias superfícies diferentes, porque a gente tá num mundo que reflete bastante. Vocês já viram aquelas câmaras anecoicas? Que o pessoal fala que é tipo assim, a câmera mais silenciosa, o lugar mais silencioso do mundo. E as pessoas conseguem ficar tipo assim, 7 minutos, 3 minutos, não sei o que, pra não ficar maluca. Porque essas câmeras, elas são feitas para ter quase nenhuma ou nenhuma reflexão. Então, tudo que tá em volta absorve o som. E isso deixa as pessoas loucas, porque a gente não tá acostumado a isso. A gente tá acostumado a um lugar onde tudo reflete. Claro que tem superfícies mais reflexivas e menos reflexivas. Do mesmo jeito que se você jogar uma bolinha de ping-pong no seu azulejo, ele não vai quicar do mesmo jeito que se você jogar no cobertor. No cobertor ela vai quicar menos. Então a gente tem superfícies mais reflexivas, como por exemplo, superfícies lisas, que são azulejo, tela, vidro... Tela que eu digo, perdão, gente, tela de computador. Eu falei tela e de repente, tela pode ser muita coisa. Tela, vidro, tela de computador, vidro, eu não sei, um chão de mármore, por exemplo, pedra lisa, ela vai ser muito mais reflexiva, né, um espelho, do que uma superfície que absorve um pouco mais essas coisas, como um cobertor, um colchão, travesseiro, uma espuma, é por isso que as pessoas botam espuma no quarto, essas coisas desse tipo, por isso que as pessoas fazem tratamento e tal. Fala, aqui eu coloquei um negócio à prova de ruído e tal, porque ele absorve um pouco mais o som. Há relatos de que é tão silencioso sem reverb que você consegue ouvir seu sangue borbulhando. Eu ouvi isso, eu fiquei meio que tipo, quero ir, quero saber qual foi. Por favor, vamos fazer uma experiência aqui, tour, câmara anecoica? Quem quer? Mas enfim, a gente tem essa reflexão de todos os lugares. E o nosso ouvido, ele não escuta só a gente.
ele escuta a reflexão que tá vindo. Então, por exemplo, num banheiro, aí tem o reverb do banheiro, o negócio do banheiro, essas coisas assim. Porque ele tá refletindo em 50 mil lugares diferentes. Porque tem um azulejo na parede, tem um azulejo no chão, tem o box que é de vidro, aí tem o espelho, aí tem não sei o quê. Então a gente tá sempre escutando a onda, a fonte sonora e também a nossa reflexão. O reverb, ele é nada mais, nada menos que essa reflexão bem rapidinha. A gente tá escutando. Sabe quando a gente chega num posto e faz assim, ó, eco? E aí ele faz eco, 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 eco. E isso é o delay, por exemplo. O delay, ele é nada mais do que o reverb um pouquinho mais espaçado. Se um delay é muito rápido, ele vira um reverb, porque a gente já escuta a reflexão junto com o som. Então, o delay e o reverb, eles são basicamente a mesma coisa. Funciona, claro que cada um tem o seu negocinho aqui, mas o conceito é mais ou menos o mesmo. E eles foram justamente um dos primeiros efeitos por causa disso, porque era a coisa que a gente já estava mais acostumado com a questão analógica mesmo. Essas superfícies absorvem mais porque elas têm microporosidades com vários ângulos diferentes, onde o som bate ali dentro e se dispersa. Exatamente. Cara, Maurício, um dia a gente vai fazer um tour por uma câmara anecoica. Eu, você, a gente vai lá. Taneco tá convidado também. Taneco vai querer eu, tenho certeza. Eu, você, Taneco, a gente vai lá ouvir o nosso sangue bombear. Enfim. E aqui, quando a gente bota um reverb, alguma coisa assim, esse daqui é o reverb da FL Studio, né? Tem vários reverbs. Basicamente, o que a gente sempre tem é um dry, um wet, né? Isso daqui é o tempo de decay do reverb. Ó, que bonitinho. Ele muda tudo. Esse não. Mas aqui ele muda direitinho. E às vezes a gente tem a sala, alguma coisa assim. Mas esses daqui são os principais. O dry é o nosso sinal seco. Então, o que a gente tá vendo aqui, ó. Isso daqui ele tá passando, né? Vou dar um exemplo aqui pra vocês. Deixar tudo... Ó. Por que não tá tocando? Gente, nossa, eu sou muito burra. Eu acabei de falar que é o sinal e aí eu tirei o sinal. Perdoe minha burrice. Isso daqui, ele tá aqui controlando o nosso sinal. Se eu abaixar, não vai sair nada. Se eu aumentar, ele vai aumentando. Ele tá nada mais, nada menos do que controlando o nosso sinal base. O nosso sinal base é que ele não tá mudando nada. Esse daqui, que é o wet, é o nosso sinal molhado. Vocês veem que vários plugins têm isso de dry and wet. Porque você consegue controlar o nível do sinal que está passando por aquele plugin e o quanto aquele plugin está afetando o sinal. Dane zero. Eu já falei, cara, eu não sou boa com computação. Um dia que eu fiquei horas com o Maurício, assim, Maurício, por que o meu 5.1 não tá funcionando, Maurício? E era uma coisa super idiota do tipo assim, não tava indo pro canal. Era isso? Eu acho que era algo, tipo assim, era uma coisa muito besta. Mas enfim, não, nem era isso, era uma coisa mais besta, mas eu não consigo lembrar o que era. Aí, quando a gente começa a colocar o reverb aqui, ó. Deixa aqui um pouquinho. A gente começa a aumentar esse sinal do quanto o reverb vai afetar o nosso sinal. Inclusive, a gente pode aumentar esse daqui e diminuir o sinal seco. E ele vai ficar com reverb. Só o reverb, ó. Só o reverb. Sem o nosso sinal seco. Ele tá pegando a informação do nosso sinal base aqui, que entra, e ele tá transformando no reverb e ele tá cortando o sinal base. Fica só o reverb. O decay, ele é quanto tempo vai demorar pra morrer. Deixa eu tirar isso daqui pra vocês verem. Opa, perdão, gente. Vamos lá. Ele vai demorar pra morrer, olha. Tá vendo? Vocês estão vendo aqui que estão tendo coisa ainda? Se aumentar... Não, assim vai dar merda. Se aumentar... Ele fica lá pra sempre. Né? A gente tem botões diferentes em diferentes reverbs. Deixa tudo no máximo, cachorro. Nem vai explodir nada, não. A gente tem aqui diferentes reverbs, por exemplo. Tem o Pro R, que é bem legal. Que tem mais ou menos isso. Tem um pouquinho mais de coisas. Mas a gente sempre vai ter
um botão de mix, que é dry and wet. A gente sempre vai ter o decay, né? E aí, sempre vai ter isso. Aqui ele tem algumas coisas a mais. Que aí é o segundo, do negócio do espaço, aí tem a distância, aí tem se ele vai estar mais brilhante ou mais dark, enfim. Diferentes reverbs têm diferentes coisas. Deixa eu ver se tem mais algum reverb aqui. Eu tenho certeza que tem mais algum reverb aqui. Sei lá, vamos abrir o da Melda, vai. Melda tá pedindo aqui. Vocês estão vendo, olha, todos eles começam a mudar, tipo, mudar o coisa da sala, né? Mudar o tamanho da sala. Uma imitação do Papita no Reaper. O length aqui, que é o decay. É mais ou menos o decay. E aqui tem um dry and wet. A gente vai ter outras coisas aqui, outros bagulho. Mas o mais importante sempre vai ser isso. Tem uma coisa que se chama reverb de convolução, que inclusive tem um do FL Studio que eu gosto de usar. Que ele basicamente simula outros lugares, assim. Ele meio que tem uns presets. Ih, caralho. Meu Deus. Ele meio que tem uns presets que ele vai simulando o que seria nisso. Então, assim, como que seria... Esse aqui, eu acho que um preset meio doido que ele vem. Mas, tipo assim, como que seria o som do Megbot tocando numa catedral Waldacen... vocês não estão vendo aqui o negócio, mas enfim. E ele começa a simular isso. E a gente também pode... Nossa, desculpa, gente. Meu Deus, perdão. Eu não sabia que ia acontecer isso, perdão. Mas enfim, a gente consegue aumentar aqui, diminuir também. Enfim. O Miranha que falou que pra deixar tudo no máximo pra confiar. Morri! Nossa, desculpa. Desculpa, gente. Vou cortar esse preto. E a gente tem... esses reverbs são muito interessantes. Inclusive... Falando um pouquinho de alguns plugins, esse daqui era o básico que eu queria mostrar pra vocês. O delay, ele tem mais ou menos a mesma coisa. O delay que é um reverb mais... Foi um jumpscare mesmo. Esse daqui é mais poderoso que o jumpscare do Finale. A gente vai ter mais ou menos a mesma coisa. Então aqui do FL Studio ele também tem 50 mil botões, mas coisas importantes sobre um delay. O tempo, então assim, ele vai ser maior, ele vai ser menor, olha. Se aumentar aqui o tempo, ele vai ficar até amanhã. Se eu diminuir, ele vai virar... Se eu diminuir bastante, vai que eu consigo... Eu não acho que eu consigo fazer ele virar um reverb, não. Mas... é basicamente o sinal sendo duplicado. E aí, às vezes, a forma que você duplica esse sinal é importante, né? Uma coisa. Aqui no FL Studio, por exemplo, ele tem aqui o output de dry and wet. Aqui. Né? Aqui no FL Studio a gente consegue controlar o cutoff. Então, tipo assim, o meu sinal... Se eu fizer assim, ó, ele vai... Como se eu estivesse colocando um filtro nele. O cutoff é como se eu estivesse abrindo o EQ e tirando o agudo dele. Então, se eu for deixar ele mais brilhante, né? Vamos dizer assim, que tem mais agudo ou... Enfim, né? E aqui o level é... Deixa eu diminuir um pouquinho aqui. É um negócio que tem no... Quantas vezes ele vai ficar se repetindo, assim? São muitas vezes, ele vai ficar repetindo até amanhã. Aqui tem coisa... Vou abrir outro delay pra vocês verem aqui. Aqui, esse daqui é da Sound Toys, é o Echo Boy. E você tem mais ou menos a mesma coisa, ó. Dry, wet. O tempo do eco, eu posso colocar aqui, né, o tempo das repetições, ou eu posso ir mudando por aqui também, por exemplo. Aqui, ó, posso mudando por tempo. Se eu colocar um tempo menor... Se eu colocar... esse daqui dá pra fazer um reverbzinho. Ou não? Deixa eu ver. Se eu colocar um tempo maior, ele vai demorar mais tempo. Aqui o feedback é assim, se ele vai ficar ad eterno ou não. Deixa eu... O que é isso? Pronto. Opa! Cadê? Por que ele não volta? Obrigada. Se ele vai ficar ad eterno ou não, então... Se eu colocar mais feedback, é um level que era no outro do FL Studio. Vai ficar lá.
Aqui a gente tem um low cut ou um high cut, que era o cutoff, só que separado em dois, né? Mas ele tá mais, sei lá, de uma forma mais que dá pra mexer um pouquinho mais aqui, né? Ou Mais detalhado. mais detalhadinho. Ou posso fazer isso daqui, né? Vocês veem que dá um coisinha. Aqui tem algumas outras coisas e aí tem output pra aumentar o volume e no caso também o negócio do reverb, isso daqui é do sinal. E aí tem uns estilos de delay, essas coisas assim, enfim. Só queria mostrar pra vocês algum outro. Eu não sei se eu tenho algum outro delay aqui. Que são mais ou menos a mesma coisa, ó. Dry, o tempo, né? Esse offset aqui é o de quanto se repete, se vai repetir muito, etc e tal. Esse daqui é o cutoff, se eu não me engano, enfim. E aí a gente tem essas coisas. Só mostrando pra vocês, tipo, o básico. Agora falando sobre... eu não sei se vocês têm dúvidas, se vocês tiverem dúvidas, vocês avisam, tá, gente? Ou se não estiver se sentindo confortável pra colocar aí no chat, bota no Instagram. É isso. Uma coisa... Tem um Supermassive, eu não acho que eu tenho um Supermassive. Eu tenho. O Supermassive é bem legal, ele é de graça, tá, gente? Ele é bem maneiro. Ele é da Valhalla Supermassive. Ele tem a mesma coisa, ó. Mix, delay, feedback. E aí ele tem algumas outras coisas aqui que são dele. Quando vocês vão mexer num plugin, é muito normal que eles tenham nomes diferentes. Às vezes pra mesma coisa. Vou dar um exemplo aqui pra vocês. Esse daqui é o Black Hole, que é um reverb. E ele começa a ter esses nomes aqui, tipo gravidade, gravidade. Os outros estão meio que a coisa, velho. Os donos dos plugins para colocar o nome que eles quiserem nos knobs. É legal quando vocês não souberem olhar no manual, alguma coisa assim, sempre vem explicado. Tu prefere usar o delay ou reverb consciente no próprio canal? Eu gosto de usar no próprio canal porque eu sou preguiçosa. Também, olha, eu vou falar pra vocês. Em sound design, existiram poucos momentos onde eu pensei assim... Vou fazer isso pelo Send, entendeu? Existiram poucos momentos. Porque eu acho que em música, talvez isso seja mais evidente, assim, no dia a dia. E nos efeitos sonoros, tipo, eu não sinto muita necessidade. Se eu fiz, foi poucas vezes, eu acho que mais em alguma situação específica. Oi? Meu Deus, a Bu tá muito dormidinha, gente. Posso mostrar? Calma aí, olha que fofinho. Que neném! Ela tá muito dormidinha. Ai, que fofinha. Muito fofa. Assim, eu acho que mais em situações específicas, sabe? Não sei. Eu não uso. Mas eu também sou muito preguiçosa. Se eu tiver que não usar, eu nunca uso. Alguns plugins que eu gosto. Vou mostrar aqui pra vocês. Eu sou apaixonada no Fog Convolver, que o Maurício me recomendou um tempo atrás, porque eu tinha que fazer um negócio pra Shana Pitch, que era um som saindo de um lugar muito específico. Tipo um esgoto, sei lá. E o Alfonso, que é o diretor do projeto, falou assim, você pode fazer como se estivesse saindo mesmo do lugar, assim, era uma ambiência, você pode fazer mesmo como se estivesse saindo mesmo do lugar. E aí eu falei assim, eu posso. Mas eu estava tentando aqui pensar como fazer isso. O Maurício, ele tava no canal e ele tava vendo pra ver se eu não ia destruir a reputação dele na Shana Pitch por ter me recomendado. E aí ele viu e aí ele falou assim, olha, eu fiz isso daqui, vê se é isso que ele quer. E aí ele me mostrou o Fog Convolver e eu acabei comprando, tava na promoção. E o Fog Convolver é incrível. Eu chuto que seja mais interessante ser um Send, caso você tenha muitos canais que vão soar de forma igual, mas sound design não é sempre. Assim, esse Fog Convolver, ele é um reverb de convolução. Então, ele tem as coisas básicas de um reverb de convolução, de emular espaços. Então, por exemplo, esse meu som em um banheiro. Esse meu som em um corredor.
Esse meu som e uma igreja. Deve ter uma igreja aqui. Sempre tem uma igreja. Não tem uma igreja, mas tem isso daqui que provavelmente é. Não tem uma igreja? Sempre tem uma igreja, pô. Sempre. Um teatro, vai. No Temple of Mercury. Basicamente, ele tem essas sources aqui. Não é uma source, como é que é o nome disso aqui? Não é um preset, é uma gravaçãozinha. É uma gravaçãozinha e o reverb e o seu som, ele passa dentro dessa gravaçãozinha de uma forma muito louca que faz sair e tal. E o Fog Converter é bem legal porque você pode arrastar um áudio pra cá e aí fazer o seu áudio passar dentro desse áudio. Emular assim. Impulse Response, é verdade. Ele tem esses impulsos exatamente desse jeito. Obrigada, gente. Enfim, ele tem essas coisas básicas aqui que todo reverb de convolução tem. Ele tem uns speakers que eu acho super legal. Tipo assim, ai, como que o meu som sairia num Game Boy? E aí ele começa... E normalmente fica cagado mesmo, você pode ajustar aqui sempre. Enfim, de um speaker de radinho. Broke? Eu nem tinha visto. Olha só. Eu uso muito esse Toy Keyboard. Pra parecer... porque diminuiu. Ué. Por que ele... agora foi. Hein? Mas enfim, acho que ele tinha meio que dado uma bugadinha aqui. É muito legal pra quando você tem que emular, tipo, radinho, você tem que emular... walk-talk, essas coisas assim, mas eu também uso pra muitas coisas. Tipo, eu uso às vezes pra dar uma nova característica ou sonoridade pra um som que eu já tenho. Então, é bem interessante, assim, eu acho bastante legal. E além disso, ele tem algumas coisas que são dele. Que são, assim, umas coisas mais doidas, tipo assim, olha, num papel alumínio. Deixa eu ver aqui. Num balão. Essa daqui foi o que o Maurício até colocou lá. Cadê? Crispy Can. Né? Então, tipo assim, dá pra ser uma coisinha de batata, né? Então, é muito legal esse reverb aqui. Eu gosto bastante. Eu gosto de usar... É porque eu não posso mostrar pra vocês as coisas que eu tenho feito usando ele. Porque são todas com NDA. E vão ficar um tempo. E eu não tenho usado ele em outras coisas, porque eu tenho trabalhado principalmente na Shana Pitch. Então eu não posso, infelizmente, mostrar pra vocês o que eu faço com eles. Eu espero que um dia eu possa mostrar. Eu espero que um dia eu tenha permissão da Shana Pitch pra poder mostrar algum outro som que eu fiz pra algum outro jogo, enfim. Mas esse daqui é muito legal, eu uso ele bastante. Próximo, um plugin que pode ser muito legal, que eu considero muito legal. Eu gosto muito dos plugins da Sound Stories. De vez em quando eles fazem umas promoções muito doidas. Mas muito doidas. Que assim, às vezes é tipo $50, sabe? O que tudo bem, R$250, mas você vem com toda essa porra desses plugins aqui. E normalmente é uma empresa bem cara. Eu gosto muito de usar o Decapitator no som. O que ele é um saturador. O Decapitator, ele é um saturador. O que os saturadores fazem? Eles começam a mexer um pouquinho na frequência pra você ganhar harmônicos. Que são... frequências geradas em cima de frequências. E aí, o que ele faz é que ele meio que começa a dar um... Opa, nossa, foi com o Wolver aqui. Ele começa a dar um negocinho de brilhinho. Ele vai mexendo assim, só vou mostrar pra vocês esse. Ele vai colocando, às vezes, arzinho, às vezes ele vai deixando o som mais... Funciona como um exciter, assim. Pelo menos pra mim. Aí ele tem umas coisas legais aqui, são alguns padrõezinhos que você tem aqui embaixo, alguns modos. Você pode colocar um high cut, um low cut, e você pode colocar ele pra ser mais grave ou mais agudo. Essa é uma coisa que eu gosto bastante, eu uso bastante, principalmente quando eu tô fazendo um som que tem várias camadas. Eu sempre faço assim, eu tenho um som, aí eu junto eles e mando todas elas pra uma camada mãe, né? Uma track mãe aqui, que vai ser... mãe, vai ser o nome dela. Pronto.
O nome da nossa track vai ser mãe. Todas essas tracks, elas estão indo pra essa track. Ela é uma parent track. E aí, eu gosto de colocar alguns efeitos nessa... pra mexer no som por completo na parent track e eles ficarem mais unidos, assim. Então, tipo assim, às vezes tem uma equalização, às vezes uma compressão, etc, etc. E um dos efeitos que eu gosto de colocar nela é o Decapitator, pra ela dar um upzinho no som como um todo, enfim. Tem o Echo Boy, que é bem legal. É um delay muito poderoso, tem umas coisas bem legais, tem uns modos bem diferentes aqui que vocês podem tentar e tal. E ele tem uns modos maneiros aqui, que assim, tipo... ping-pong delay, né? Que ele vai fazendo, tipo... Então tem umas coisas interessantes. Aqui tem uns modos maneiros. Esses daqui você pode desenhar, tá vendo? O que você quer, etc e tal. Como é que vai ser o seu delay, etc, etc, etc. É uma coisa maneira. No Rever a gente aprendeu basicamente isso mesmo. Mixando os 14 canais tinha que virar só um, porque naquela época era assim. Exatamente. E eu e Taneco assim... Entendi. Quase estourando caixas, porque a gente, sem querer, deixou o reverb com muito wet. Deixou o reverb grande. Enfim, outras coisas que eu gosto de usar. Eu gosto muito... o Devilock de vez em quando eu uso. Outro dia eu usei ele no efeito de voz. Ele também é um saturator, e ele vai destruindo, assim, a porra do teu som. Então ele vai meio que clipando. É um clipe bem-vindo, assim, né, Defend? Então, além dele... A saturação, ela acontece quando... um jeito, por exemplo, fácil de saturar as coisas é quando você começa a clipar. Então, o som passa de 0 dB ali e ele faz aquele... Pá, no microfone, essas coisas assim. Esse daqui, ele vai meio que fazendo isso, só que de uma forma... de uma forma... do jeito que você escolhe, basicamente, né? Então, assim, dá uma característica, às vezes, pro som que é interessante. Eu acho que principalmente em sound design. Tem o Crystallizer, que eu acho bem legal. Ele é um delayzinho, só que ele é um delayzinho com pitch. Basicamente isso. Então, assim, ó, aqui ele já vem no reverse. Então, o que ele tá fazendo? Ele tá tocando meu som e depois revertendo o som, colocando ele ao contrário e aí tocando. E aí aqui, se eu colocar forward, aí vocês vão ouvir que é como se fosse um delay normal. Mas eu posso subir esse timbre aqui. Tô subindo aqui, ó. Subindo 9... Que isso? Tô subindo 900 que é tipo 9 semitons. Né? E aí eu posso mexer tanto quanto ele no tempozinho aqui dele, quanto no delay. E aí, eu posso deixar ele, eu vou falar pra vocês, ó. Isso daqui é uma coisa... Thomas tá brincando com a boa aqui. Às vezes, eu quero uma coisa com um som meio negativo. E sabe quando você pega um som e ele tá assim, ó, e você quer que ele faça e aí, você pode ir controlando essa porra aqui. Pra aqui, ele vai ficando mais negativo. Cadê? Mais wet, talvez. E antes, você já começa a mudar a característica do som. Então, muitas vezes, assim, quando eu quero... Gente, para de começar de analógico. Tô falando de sound design aqui. Esquece analógico. Às vezes você quer mudar o negócio do som, tipo, você quer fazer alguma coisa positiva. Rápido, de uma maneira negativa, assim, e dá... Dispersa. Você consegue mexer de uma maneira bem fácil, assim. Eu gosto bastante do Crystallizer. Um negócio lá que é o Effect Rack da Sound Toys, ele vem com 50 milhões de coisas. Ele tem pan, aí tem phaser, aí tem... outras coisas assim que você pode usar, tem tremolo, etc e tal. Eu, sinceramente, só uso esses 4 aqui no máximo. E o Devilock, assim, muito menos do que os outros. Eu só uso esse daqui, mas todos são bons, é porque eu só não uso eles, eu prefiro usar outras coisas no lugar. Facada, desmaio vocês aqui, hein? Desmaio vocês aqui. Outro plugin que eu acho bem legal, vou mostrar aqui pra vocês. Deixa eu abrir aqui. Ver se eu não tô perdendo nenhum.
Qual é a diferença do Effect Rack pros plugins normais? Nenhuma. Absolutamente nenhuma. No Effect Rack, eles ficam como se fosse num rack de... como se fosse um rack analógico de colocar os plugins. Essa é a única diferença. E aí você vai colocando aqui com os... Enfim, é só isso, é só isso. Eu comprei o Effect Rack porque tava muito mais barato. Por algum motivo. Eu não sei por que eles vendem os dois, mas normalmente o Effect Rack tá mais barato. Eu acho que ele vem com, tipo, 1 ou 2 plugins a menos. Que é o Little Alter Boy, ele não vem com o Little Alter Boy, e não vem com mais algum que eu já tinha. Não pode falar de analógico. Enfim, outro negócio que eu gosto, acho legal, cadê? Esse daqui. Que é o Valhalla Freak Echo, que é de graça. Mãe. Que é de graça. E ele vai... E eu não usei ele pra fazer isso aqui, mas provavelmente eu poderia ter feito. Ele vai mexendo no pitchzinho assim. Ele vai mexendo na frequência. Pitch não, perdão. Na frequência. E ele vai adicionando trêmulozinho nessa frequência. Vou colocar aqui pra vocês. Ele vai tremulando essa frequência, tá vendo? E aí a gente pode colocar muito, a gente pode colocar pouco, enfim. Eu gosto de umas específicas que eu usei muito, Slime Rancher. Vai fazendo um som de laser. E é muito fácil de você ir chegando em vários resultados maneiros, sabe? Às vezes eu uso eles, nem é só pra isso. Aqui tem os negócios, aí tem os modos também, aqui, ó, se quiser, etc e tal. Mas tem o low cut, eu quase não uso mais quase nenhuma dessas outras coisas aqui. Mas uma coisa que... Me perdi. Uma coisa que eu faço de vez em quando é que eu uso isso daqui pra ele dar uma arredondadinha no som. Porque às vezes eu tenho alguns sons que são muito harsh, tipo... São muito, né, muito agressivos, não agressivos, mas grosseiros. E aí eu uso aqui pra às vezes dar uma mexidinha, um tiquinho aqui. Mexo aqui na mix. Só já vai deixando com outra cara já. Se eu uso Space Modulator também, não. Eu acho que nem tem ele aqui. Ele é de graça? Eu tenho sim. Eu baixei porque ele é de graça, mas eu nunca usei. Mas eu já vi que você usa bastante. Eu só não usei mesmo. Maurício vindo passar raiva aqui. Enfim, a Valhalla tem várias coisas de graça. Eu acho que ele tem essas 3 coisas de graça. São bons, baixem. São muito bons, muito bons. Eu acho que assim, plugin principalmente é verdade, se você mexer no delay você consegue fazer o que parecido do Crystallizer, né? Os plugin é uma coisa que é muito pessoal, assim. Então eu posso gostar de uma coisa, por exemplo, eu uso o Black Hole e o Maurício usa aquele da Valhalla Shimmer. É isso? Valhalla Shimmer? Que é como se fosse a mesma coisa, mas cada um tem um sonzinho próprio, assim. Eles têm uma característica própria. Então são muito legais, é verdade. Os da Valhalla acho que são $30, né? São $30. O que, tipo assim, tudo bem, são R$150. Mas é difícil, às vezes, achar alguns plugins por esse preço. Às vezes, os plugins são muito caros, sabe? O ProQ, o ProR, por exemplo, são caríssimos, por exemplo. É o workflow que chama mais atenção, o que você gosta e a utilidade, sabe? Por exemplo. O Maurício, ele não tem nada da Sound Toys, eu acho. Eu uso Sound Toys o tempo todo. Quer dizer que o meu trabalho é melhor do que o Maurício ou vice-versa? Não, é só porque eu gosto e ele gosta de outras coisas. Enfim, não importa o plugin que vocês tiverem. Hoje em dia tem muito plugin grátis, isso é legal. O importante é vocês conseguirem chegar naquele som. E não adianta nada você ter um plugin que você não sabe como usar, sabe? Nunca bota um plugin. Tá bom, o Maurício tem um pacote completo da Soundtoys, mas ele quase não usa. Foi quase. Mas nunca coloquem uma coisa assim na track de vocês, no coisa de vocês, vocês não sabem o que faz, sabe? Não bota um compressor só pra colocar. Porque é a mesma coisa que não colocar, porque se você não sabe o que você tá fazendo, você não vai fazer a menor ideia como é que vai sair o som daquilo. Olá, Bruno, bem-vindo à live, obrigada pelo seu follow.
esse gráfico aí me lembrei do VST for free. Lembrei em 2018 consegui achar um VST que parecia aquele jogo. Tinha 4 botões coloridos, enfim. Fazia a coisa retrowave. E tem muito pela interface dele, assim, né? Eu gosto muito do visual dos plugins da FabFilter. Eu acho que eles são muito intuitivos e muito simples, assim, de usar, né? Eu gosto de várias coisas da FL Studio também. Delay da FL Studio eu não tenho usado muito. Acho que às vezes, de vez em quando eu uso ele. Normalmente eu uso mais o Echo Boy. Mas o Reverb da FL Studio eu uso o tempo todo. O EQ da FL Studio eu uso o tempo todo. O Convolver eu uso de vez em quando. Então, assim, depende muito das coisas, do que você tá fazendo e tal. Eu queria mostrar 2 coisas pra vocês. Que são agora principalmente questão de mixagem e clareza aqui no som. Eu vou mostrar pra vocês. Se eu abrir o projeto aqui, eu mostro. Deixa eu colocar isso daqui em ordem de data. Calma aí, minha gente. Datas de modificação. Esse daqui. Vou mostrar uma coisa pra vocês. Não quero salvar. Tá carregando aqui. É que depois começa a ficar com preguiça de criar conta se o site tivesse ter bom de verdade pra poder baixar. Eu acho, tipo assim, que tem muita coisa gratuita. Isso é muito legal. Isso é bem maneiro, assim. Não quero não. E dá pra gente usar bastante coisa. Tem vários sites, assim, que é tipo assim, vários, tipo assim, melhores equalizadores gratuitos, melhor não sei o que, bababá. Eu acho que é legal. O que eu recomendo pra melhorar o workflow? Eu acho que o melhor, assim, o que a gente precisa é achar um workflow. Eu acho que, assim, você tem que achar uma coisa que funcione pra você. O meu workflow, por exemplo, é completamente diferente de quase todo mundo que eu conheço que faz efeitos sonoros profissionalmente. O meu workflow eu taco os sons e só depois eu edito eles. Tem gente que gosta de só ir pegando e editando, porque é mais fácil. Mas o meu workflow, assim, é por causa do FL Studio, porque eu tenho que ficar colocando as coisas do mixer depois, diferente das outras pessoas que vão poder colocar aqui na track. Então eu acho que o seu workflow, ele vai se fazendo sozinho. E você vai começando a entender por que ele é daquele jeito e como que você pode fazer pra melhorar ele. Eu acho que o único jeito de melhorar o seu workflow, porque isso é uma coisa muito pessoal, mas eu acho que o único jeito de melhorar o seu workflow é testando coisas novas, vendo o que te atrapalha no seu dia a dia e poder observar isso e ver o que você pode fazer pra melhorar, sabe? Porque eu posso chegar e falar várias coisas que pra mim funcionam, sabe? Então, tipo assim, durante os slides que a gente viu, eu falei várias coisas que pra mim funcionam, por exemplo, de... Nossa! Por ser uma luz na caminhada do áudio pra muita gente, Obrigada! Meu Deus! Muito obrigada, Rafael. Eu fico muito feliz que você... Brasil! Fico muito feliz que você pensa desse jeito. Mira la repe! Mira la repe! Enfim, eu falei muitas vezes, tipo assim, eu mostrei pra vocês no lançamento como é que eu faço. Eu escolho os sons, eu tento sincronizar com a animação, tento fazer não sei o que, nananá. Eu jogo vários sons aqui, vou vendo o que funciona e tudo mais. E é uma coisa muito pessoal. Então eu acho que, tipo, como melhorar o seu workflow, acho que principalmente observando o que você faz, como você faz e quais são as coisas que não são muito úteis, sabe? Não fazem muito sentido. Se vocês usarem o FL Studio, vocês vão ver várias coisas que vocês fazem que não fazem muito sentido. Porque o FL Studio ele não faz muito sentido. Por isso que eu falei que vocês usaram o Reaper. Enfim, aqui a gente tem um som que é de fogãozinho, que não tá nem aqui, essa porra. Que eu perdi. Opa! Caraca. Perdi aqui o
o coisa, eu acho que eu excluí a animação. Não, mas enfim, é um fogãozinho é um fogãozinho do Witmix, que ele meio que faz uns... Ele vai contraindo e coisando e tal. E aí eu tava fazendo esse barulhinho dele de... Ele meio que expande e aí ele contrai de novo. Não ligue pra animação, a gente não precisa dela. O que eu queria mostrar pra vocês é... Cada sonzinho desse daqui é uma contração e uma... né, eles ficando juntinhos do fogãozinho. Tá vendo? E aqui são variações diferentes, né? Tem várias variações diferentinhas. Isso daqui eu construí pensando no que poderia ser, por exemplo, um fogão, ele expande, ele é metal, ele expande, ele contrai como se estivesse respirando? Não. Mas a gente vai imaginando as coisas e tal. Eu usei umas portas de fogão, etc e tal. Aqui o meu som tem 4 camadas. Por que eu queria mostrar isso daqui pra vocês? Eu fiz uma outra versão, que é essa daqui, que tem 50 mil camadas, que eu coloquei sem pensar. Principalmente pra meter várias camadas. Então vocês veem que é mais ou menos a mesma coisa que tava antes, assim. A linha de som é mais ou menos a mesma coisa. Tem ar, tem um negocinho rangendo e tudo mais. Mas esse som aqui, ele vai soar muito mais sujo. Opa, perdão. Ele junto com o outro, né? Aqui, ó. Imagina se eu tivesse pegado meu som e colocando mais essas camadas aqui. Aqui, pronto. Deixa eu aumentar porque tá baixinho, né? Pronto. Vocês veem que o som, ele fica muito mais sujo. Mas ele continua meio que ali. A intenção tá igual. Só que o que acontece quando a gente coloca muitas camadas só por colocar, e essas camadas não tem por que tá ali, por exemplo, essas camadas aqui não tem por que tá aqui. Porque se esse som aqui ele já tá completo, esse som aqui ele já tá funcionando sozinho, pra que eu vou colocar uma camada a mais? Pra que eu vou colocar mais, né, sei lá, esse somzinho aqui que tá adicionando ruído, olha. Então, isso daqui é uma coisa que eu queria mostrar pra vocês, porque quando a gente tá fazendo um som, um efeito sonoro, e principalmente um reel, é muito fácil de acontecer mascaramento de frequência e o som não ficar limpo. Mascaramento é tipo assim, é quando você nem consegue ouvir aquela... por exemplo, eu tenho meu som aqui principal. Eu não consigo nem ouvir ele direito porque ele tá sendo mascarado por todas essas coisas que eu coloquei aqui embaixo. Então, isso que é mascaramento, né? Em efeitos sonoros, pelo menos. Então, você começa a ter tanto ruído e tanta frequência parecida que elas vão se juntando em um bolo de sujeira que você não consegue ouvir as coisas principais que você deveria tá podendo ouvir. Isso acontece muito em Reel. Vou mostrar pra vocês. Eu vou abrir um outro projeto aqui e mostrar pra vocês. Eu já mostrei esse daqui 50 milhões de vezes, mas a gente vai ver ele de novo. Calma aí. Claro, cada frequência tem o seu próprio... animação aí pra você do Instagram. Tá, eu vou mostrar aqui, o Thomas mandou aqui. Cada frequência tem seu espaço e propósito. Foi o que eu falei pra vocês. Se vocês não tem porquê, tá aquela camada ali, tirou a camada, tira a camada, muta a camada. Mutou a camada e continua soando igual, tira ela, porque ela vai aderir... Como o Maurício mesmo falou, vai deixar o som mais alto. Além disso, vai aderir ruído, vai aderir sujeira, vai ter um monte de coisa que você não quer. Esse é o nosso fogãozinho. Enfim, essa é a nossa animaçãozinha. Então é mais fácil tirar... Cadê o FL Studio? Eu fechei? Não, calma aí, gente. Ele tá doidão. Calma aí. Deixa eu abrir aqui pra vocês. Gente, que isso? Ele tá super doido aqui. É mais fácil você tirar essas coisas, elas vão fazer mais pelo seu reel do que você começar a acumular um monte de coisa que você nem sabe por que tá lá. Problemas técnicos, apenas. Calma aí que tá abrindo aqui o negócio. Em Reel, isso acontece muito porque a gente tá sintonizando várias coisas diferentes.
Por exemplo, quando a gente faz papel de sound designer, aí a gente faz um jogo, né? Aí a gente faz os efeitos sonoros, pá, e tal. Exportou, ajudou. Vou precisar colocar no jogo. Depois que tiver tudo no jogo, alguém, pode ser você, provavelmente vai ser você, vai fazer o trabalho de mixagem, que é jogar o jogo e ver se tá tudo funcionando direitinho. Se não tá embolando nada, se não tem nenhuma frequência embolando em cima da outra, se não tem um som muito mais alto do que o outro, se tá tudo funcionando direitinho. Só que no Real, a gente não tem como fazer isso, porque ele não tem um jogo. A gente tá emulando o jogo, a gente tá fazendo um vídeo. Então a gente tem que fazer esse trabalho de mixagem. Eu tava falando isso essa semana, inclusive, na mentoria, mas você tem que fazer o trabalho de mixagem fora do jogo. Você tem que fazer todo naquele vídeo. Então, coisas, por exemplo, como pan no jogo 3D. Pan é tipo assim, jogar pra esquerda ou jogar pra direita. Pan no jogo 3D. Quando você tá fazendo um reel, é muito importante. Porque você tem que fingir que aquilo é um jogo. E no jogo, o 3D existe, né? Existe pra esquerda, existe pra direita. Então, você tem que emular aquilo. Então, eu acho até que, tipo assim... Eu não sei... Não sei o que acontece. Ele dá uns... Ele do nada, assim... Ele fala assim, não, vou mostrar. Deixa eu mudar aqui pra vocês, pra os tweets. Gente. Por quê? Ah, agora foi. Pronto. Vou falar, gente, o que tá acontecendo aqui? Enfim. Deixa eu diminuir isso daqui que tá gigante esse vídeo. Opa, eu não posso diminuir, não. Deixa eu ver aqui. Tá, vamos fingir que tá ótimo. Então, são coisas que a gente precisa emular, porque senão vai ficar tudo errado. Então, aqui, por exemplo, é uma coisa que eu fiz do Slime Rancher, uns sons que eu fiz do Slime Rancher, eu vou colocar pra vocês verem uma vez, se vocês já não tivessem visto, mas enfim. Vai chegar. Enfim, o que eu queria mostrar pra vocês, algumas coisas que eu queria mostrar aqui pra vocês. Esse aspiradorzinho aqui, Nossa, até buguei, eu achei que você tava falando comigo. O Freck Echo, ele salvou a minha vida, porque olha só, esse daqui era o meu som principal. Aqui, meu ventiladorzinho. Opa, ele tá com coisa aqui também. E eu estava tentando de tudo pra fazer essa porra desse som ficar o que ele está hoje. Que é isso daqui. Até mais, né? Porque vem pra cá também. Eu tava tentando de tudo. Então, vamos lá. A primeira coisa que eu falei é assim, ó. Tá com muita cara de aspirador. Tá com muita sujeira. Vou tirar aqui. Deixar a parte... tirar essa coisa do aspirador. Deixar a parte mais grave. Porque eu tinha outras coisas aqui pra fazer o agudo. Aí depois eu usei o RC20 pra poder fazer um wobblezinho nele. Mas ainda tá ruim. Aí eu coloquei aqui... Dizendo que eu tentei várias coisas. Coloquei um delay, porque eu falei assim, não, o delay vai preencher essas partes que estão... E aí eu fui juntando várias coisas. Um phaser, aí de novo tinha... Aí eu achei que tava muito grave, eu cortei o grave. Opa, que vocês não estão vendo aqui. Ó, estão vendo sim. Aí eu cortei o grave, enfim. Tinha várias coisas. Aí tem até um... Mas aí eu coloquei a porra do Freck Echo. E ele melhorou tudo, porque ele... Eu falei com vocês, né? Daquela frequenciazinha aqui. Deixa eu aumentar ele aqui. Né? Então, só queria mostrar esse daqui do Freck Echo pra vocês. Porque a gente tinha falado dele antes. Então, nesse jogo aqui, que é o Slime Rancher, tem várias coisinhas que estão com pan. E é com pan bem básicozinho. Vou mostrar pra vocês. Esse daqui, essa ambiência. Acho que tá com pan aqui mesmo. Zona Quest, muito obrigada pelo seu follow. Bem-vindos à live. Vou mostrar pra vocês. Onde que tá esse daqui? Isso que foi uma... Acho que... Eu sinto que foi uma... Aqui. Slime pulando. Foi uma automação que eu fiz. De panzinho aqui.
Deixa eu colocar aqui a slime pulando e a gente... O slime pulo. Aqui, olha. Vou abrir aqui pra vocês. Slime pulo, slime pulo, slime pulo. Dá uma olhadinha nessa... Opa, chegando pra cá. Dei uma olhadinha nisso daqui. Vocês veem que, tipo assim, o pano tem nada demais aqui. Não é hard pano, não é nada disso. Eu não tô colocando muito pra direita ou muito pra esquerda. Mas são coisinhas pra que a gente possa... pra gente possa ter esse sentimento que, assim, quando o personagem olha pra cá e o slime está aqui do seu lado, um pouquinho pro lado esquerdo, um pouquinho pro lado direito. Isso que tem na segunda parte também. Vocês veem que eu nem sonorizei todas as slime pulando, porque não tem porquê, entendeu? Não precisa, não é necessário. Você tem que vender a ilusão de que tudo tem som, mas na real nem tudo tem que ter som. Então, tipo assim, você tem 50 slimes pulando e vai ficar mais fácil pra você se você não tiver que fazer mixagem disso. Tenta fazer poucas slimes pulando e vê se dá certo. Qualquer coisa você aumenta. E isso acontece muito com questão de demo reel. Vocês veem que aqui, por exemplo, tem o aspirador, aí tem a cenoura, aí tem o tiro, aí tem o tiro do slime, etc e tal. Eu fui separando que pra mim fica mais fácil ver desse jeito, porque eu consigo ver o que tá faltando, o que tá no negócio e tal. E tem coisas que vocês vão fazer que vão ficar apagadas, por exemplo, o espacinho aqui. Né? E a gente nem escuta direito e tal. Então, tem muitas coisas que são pontuais, assim, mas que vai ser importante pro reel ficar mais completo e tudo mais. Deixa eu ver. E por isso, eu queria falar com vocês sobre uma coisa que a gente tem que é, tipo, visão crítica. No começo do workshop, a gente falou assim sobre se o som não tá bom, não continua ele ali, sabe? Para, dá um step back, às vezes refaz o som, se não tá bom no jogo, refaz o som e tudo mais. Porque... Pronto. Porque a gente precisa dessa visão crítica, é uma coisa que muitas pessoas não têm. Hoje em dia, acho que não só aqui no Brasil, mas no mundo, mas é um fenômeno brasileiro das pessoas que fazem música e também fazem efeitos sonoros. Não tô falando que você tem que escolher um nem outro. Eu não escolhi um nem outro e faço música e efeitos sonoros também. Mas tem muita gente que não quer fazer efeitos sonoros, não gosta de fazer efeitos sonoros, não estuda efeitos sonoros, mas faz efeitos sonoros porque quando vai ser contratado para um jogo é mais fácil falar, eu faço música, eu faço efeito também. Para alguns trabalhos, às vezes tem mais trabalho do que música e tudo mais. E isso acaba deixando o nosso trabalho como sound designer aqui no Brasil um pouco sucateado, porque as pessoas às vezes não tem nem contato assim com uma exigência tão grande para efeitos sonoros e para sound design. E isso acontece porque quando uma ou duas pessoas começam a fazer isso e começam a mostrar os efeitos sonoros não são tão legais assim, e você vê os efeitos sonoros daquela pessoa, você pode até pensar no começo, nossa, tá meio estranho, ou tipo assim, você pode não pensar nada, mas você vai olhar aquilo como a sua barra de qualidade, principalmente se você se inspirar na pessoa, admirar a pessoa, alguma coisa assim desse tipo. E isso acontece muito aqui no Brasil. Tem muita gente fazendo um trabalho estranho e muita gente aprendendo a fazer esse trabalho com uma exigência mais baixa, porque tá todo mundo com uma exigência mais... Todo mundo não, tá, gente? Tô falando assim. Existe pessoas com exigência mais baixa, logo outras pessoas vêm, essas pessoas falam, então é exigência mais baixa. E isso eu não tô falando só pra sound design, isso acontece em várias coisas aqui no Brasil, da área de jogos, mas isso acontece bastante também em sound design. Então, visão crítica é uma coisa que a gente precisa ter. A gente não precisa pensar... por exemplo, quando a gente vai fazer um redesign, a gente não tá fazendo um redesign de um jogo. Tipo assim, do jogo. A gente não tá fazendo o som do jogo de novo. Não é isso. O redesign pode ter a cara que vocês quiserem.
a estética que vocês quiserem, pode ter nada a ver com o jogo, pode ser parecido com o jogo, vocês decidem tudo isso. Quando vocês estão fazendo um redesign, foda-se o som do jogo. Ninguém quer ouvir o som do jogo. E se vocês tentarem copiar o som do jogo, vai ser pior ainda, porque vocês estão privando as outras pessoas a ver o tanto de trabalho legal que vocês fariam fazendo uma coisa que vocês gostam, que vocês realmente gostam, que vocês realmente aprovam e tudo mais. Então, eu acho que, assim, a visão crítica, principalmente quando a gente tá terminando um trabalho, é muito legal, porque você achou aquele som legal, maneiro. Amanhã você vai ouvir esse som e você vai achar ele legal, porque isso é importante, né? As pessoas vão ouvir várias vezes durante o jogo. Um reel de efeitos sonoros e tal. Você fez o reel. Escuta de novo. Vê se você pode melhorar isso. Vê se tá realmente legal. Não pensa, vou colocar uma música depois. O seu trabalho tem que sustentar sem música. O seu trabalho é fazer som, não é fazer música. Não é colocar uma música depois. O seu trabalho tem que estar bem feito ali. Então, eu acho bastante legal essa coisa da visão crítica. É uma coisa que eu treino muito, porque às vezes até quando a gente tá muito perto das coisas é difícil ver. Então, tipo, quando eu tava fazendo o meu reel de efeitos sonoros e tal, de vez em quando eu falava com o Taneco, de vez em quando não, eu pedia feedback pra ele em todos, em todos os 4 vídeos. Mas eu falava com ele, ô Taneco, olha só, o que você acha? E às vezes ele falava, Dani, eu acho que podia ter mais pressão nisso daqui, ou mais coisa nisso daqui, ou poderia ter mais steam aqui, não sei o quê. Então, é normal, sabe? É normal quando você tá fazendo as coisas e está na sua frente, você tá olhando aqui, principalmente quando você tá focado. É normal, às vezes, a sua visão crítica se perder um pouco, porque a gente tá muito perto. E às vezes, quando a gente dá um passo pra trás, a gente já consegue ver. E às vezes, quando a gente pede um feedback de outra pessoa, a gente já consegue ver. Então eu acho que é bem mais tranquilo. Eu já vi muita gente falando isso. Eu tenho uma dúvida. Quando se coloca uma música e um sound effects no jogo, como saber se não vão clipar? Pois ambas vão estar em 0 dB. Quando juntos as duas não pode estourar? Eu não aconselho você exportar em 0 dB. Assim, tá. Existe meio que um padrão, e não um padrão, de loudness na indústria. Que é enquanto você vai exportar os seus efeitos sonoros e quando você vai exportar a sua música. 0 dB é muito alto. Muito alto. Eu não vou perceber. E uma coisa que vai acontecer também é que você vai mixar. Então, por exemplo, assim, se você colocou a música está... normalmente, tá, gente? A música tá mais baixa do que os efeitos sonoros. Os efeitos sonoros são mais altos que a música. Você só não vai ouvir os efeitos sonoros, você vai ouvir a música. A música é uma coisa constante, os efeitos sonoros não. E os efeitos sonoros estão reagindo diretamente às escolhas do jogador. Então, os efeitos sonoros às vezes vão estar mais altos do que a música já. Aí tem vários padrões. Eu sempre fico em dúvida até hoje. Vou ser sincero com você. Mas assim, menos 23, menos 18 LUFS, eu acredito. Que é tipo menos 23 a música, os efeitos sonoros menos 18. Eu não tô acostumado a exportar pra jogos, por isso a dúvida. Cara, 0 dB é muito alto. Eu não aconselho. Não aconselho você fazer isso. Você estourar a cabeça das pessoas. É sempre bom exportar mais alto, porque é mais fácil abaixar o volume na engine do que aumentar o volume na engine. Mas não precisa ser tão alto, não tem um porquê isso. Até as músicas que a gente escuta no Spotify, essas coisas assim, não são em 0 dB, sabe? Exporte tudo no máximo com pique a menos 3. Eu exporte. Eu que explore. Eu acho que, assim, é interessante que você veja que não tá clipando. Porque, tipo assim, você vai exportar a 0 dB, a chance de começar a clipar é muito grande. Porque quando passa de 0 dB, começa a ter clipe. E aí, não é seguro. Não tem porquê também. Então, assim, a menos 3, com pique a menos 3 já é muito alto. O Maurício sabe que eu exporto as coisas baixas. Ele sabe disso e ele não gosta. Mas... eu tenho um diretor que gosta e outro que não gosta. Assim, depende com quem que está fazendo, mas, tipo, em geral, eu não exporto tão alto assim. Pense na audição dela, exatamente.
Tipo assim, pensa que quando ela ouvir aquele som de explosão, ela não vai querer ouvir aquilo a 0 dB, porque vai machucar o ouvido dela. Então, assim, vamos fazer uma experiência agradável, né? É importante. Então, esse negócio de ouvido crítico eu acho muito legal pra gente ter, e a gente tá sempre pensando coisas sobre isso. Isso você tá dizendo é masterizado, né? Então o limiter tem que deixar batendo a menos 6. Depois de tudo, quando você vai exportar, exportou pra usar no jogo, entendeu? E os efeitos sonoros você produz, ele não passa por esse processo da música, assim. Que é tipo assim, sei lá, exportar as tracks, aí mixar as tracks. Você faz tudo de efeitos sonoros e tal. Já no mesmo projeto e tal. Dito isso, faremos agora. Vou passar a atividade pra vocês. E inclusive vou fazer uma pasta no Drive já. Calma aí, gente. Deixa eu fazer uma pasta no Drive, vai ser mais fácil. Me dá um aguenta aqui. E aí eu vou mostrar pra vocês o exercício. Vou colocar aqui, inclusive. E além do exercício, vou dar alguns recados importantes. Vamos lá. Deixa eu coisar aqui que o Thomas pegou o vídeo pra mim, porque o Thomas é um amorzinho. Muito obrigada, meu amor. Deixa eu mostrar aqui o vídeo pra vocês. O vídeo que eu escolhi pra fazer, pra vocês fazerem redesign. O que foi? Eu sou na boa, não posso te ajudar. Não, tudo bem. Não, mas eu não quero ajuda, não. É o Minecos, que é o jogo Minecos Night Market, que é o jogo que o Maurício está trabalhando. Inclusive, é um jogo que eu gostaria muito de jogar. Por que eu escolhi o Minecos? Eu acho que na última vez que eu fiz esse exercício, no workshop, eu dei uma opção de 2D e uma opção de 3D. E dessa vez, eu só queria dar uma opção pra gente poder focar um pouco mais nisso. Eu acho que Minecos é um jogo muito bonitinho. Eu acho que o som está ficando incrível, inclusive vai ficar melhor ainda. A Jana Pitt está fazendo, nosso querido Maurício está fazendo. E é uma coisinha que é bem interessante de ver, porque você não pode só meter qualquer som aqui, porque isso não vai dar certo. Vocês veem aqui, eu peguei algumas animaçõezinhas do trailer para vocês poderem usar. A personagenzinha, essa daqui, ela é toda fofinha. Eu não tenho muitas informações sobre o jogo. Talvez o Maurício possa dar mais. Mas ela é essa personagemzinha super fofinha aqui. E vocês veem que a estética do jogo é uma coisinha bonitinha, assim, meio que desenhadinha 2D. E ao mesmo tempo tem bastante coisa, né? Tipo, olha só, aqui ela tá andando aqui no milharalzinho, né? Então ela anda de um lugar pro outro e tal. Tem os personagens aqui. Só que eles também não estão fazendo nada, então assim, não tem problema nenhum. Eu peguei esse daqui de 8 segundos, se vocês conseguirem fazer 3, se vocês conseguirem fazer 8, se vocês conseguirem fazer 5, eu não tenho nenhum problema com isso, vocês conseguem o que vocês conseguem. Não é pra fazer crunch, não é pra se virar se matando de som, não é pra... É um exercício, é só um exercício. É só pra vocês treinarem, só pra eu chegar aqui e não falar e vocês não fazerem nada. É só pra vocês treinarem, vocês façam se sentirem confortáveis, mas eu ia ficar muito feliz se vocês fizessem. Enfim. Umas coisas que, tipo, eu acho legal pra vocês pensarem aqui. Desse videozinho aqui pra ressonorizar. Aqui, por exemplo, ela pisa em graminha, depois ela pisa numa terrinha, e depois ela pisa numa graminha. Eu acho interessante dar uma importância pra isso, pensar nessas coisas. Ela meio que dá uma mexida no milhozinho também e tudo mais, variações de mexer milhozinho. Aqui ela tá numa coisa... É sempre legal colocar ambiência, então assim, pensa no lugar onde ela tá numa fazenda, ela não tá no rancho, não tem carro passando, o que poderia ter aqui, etc e tal. Aí depois aqui, caverninha, ela picaretando o negocinho lá. Pode colocar uma ambiência de caverna, pensem em coisas exatamente. Não esqueçam as ambiências, por favor. Eu vejo muita gente que não faz ambiência. O que aconteceu na sua cabeça que você não colocou uma ambiência de design, cara? Então, tipo assim, vocês podem usar um reverbzinho pra emular coisa de caverna também. É bem legal, é interessante, né? Em todos os sonzinhos dela.
E, tipo assim, as animações, elas não são muito... As animações do jogo, elas não são muito complexas, mas ao mesmo tempo tem umas coisas legais pra sonorizar. Então, olha só, ela joga a picareta pra trás, levanta a patinha, aí ela dá uma trombadinha, levanta outra patinha. Então, assim, coisas legais que dá pra sonorizar. Aqui, por exemplo, tá de noite, né? Não tá de dia. Então, qual seria essa ambiência da noite e tudo mais? Aí aqui ela tá regando uma plantinha muito bonitinha, né? E aqui no outro dia ela tira a plantinha, na verdade é um gatinho. É isso. Cadê o nosso gatinho? Tira a plantinha que na verdade é um gatinho. Coisas pra vocês se atentarem. Deixa eu abrir a pasta aqui, gente. Deixa eu criar a pasta, perdão. Workshop. Coisas pra vocês se atentarem aqui, que são muito importantes. Pronto, eu tava criando aqui a minha pastinha. Tem várias mudanças de cena, tá? Essas mudanças de cena, muda reverb, muda, por exemplo, aqui tem ambiência, muda essas coisas assim. Então, é uma coisa legal pra vocês se atentarem. Mudou a cena, Dani? Corta o som? Não. Deixa ele soando um pouquinho. Não precisa ser exagerado. Mas pra não ficar assim, né? A gente deixa o soando um pouquinho, às vezes um reverbzinho passa pra outra coisa. Sutil. Mudou a cena, não precisa. Você não é obrigado a cortar o som. Por favor, não faça, vai ficar estranho. Outras coisas. Não temos outras coisas. Eu acho que assim, sons pequenininhos, vocês deixarem os sons bem delicadinhos, cortar aqueles mais agudos, que são muito chatos, dar uma cortadinha neles de leve, assim, no equalizador, pode ser legal também. E vocês fazem do jeito que vocês puderem, do jeito que vocês quiserem e tudo mais. Deixa eu mudar pra cá. Mas eu acharia muito legal, quem fizer, eu acho muito legal. Inclusive, a gente vai ter... Eu vou colocar aqui uma coisa pra vocês. Vou colocar isso daqui na pasta aqui. Eu já vou passar a pasta pra vocês, gente. Eu queria dar alguns recados pra vocês. Então, qual é o exercício mesmo, Dani? Sonorizar o vídeo do Minecos. Pode ser 8 segundos, pode ser 6 segundos, pode ser 3 segundos. Mas é só um exercício para vocês verem como é fazer um demo reel, sonorizar um reel, alguma coisa assim. E fazerem esse primeiro exercício. O ideal mesmo é vocês fazerem, assim, infinitos desses exercícios. Mesmo depois, assim, que vocês já sabem, já estão com o trabalho, essas coisas assim, pode continuar fazendo esse exercício. Inclusive eu, por exemplo, já falei que eu vou fazer um dia fazendo um redesign daquela animação super legal de Garotas Mágicas. Exercício. De Garotas Mágicas e tal, porque, tipo, é sempre legal pra poder treinar. E eu não sei porquê o meu computador tá, tipo assim, explodindo. Deixa eu fazer uma coisa aqui pra vocês. Qualquer trecho do Minecos, sim, quer sonorizar uma cena, sonoriza. Quer sonorizar o vídeo inteiro, sonoriza. Vocês escolhem. O que ficar mais fácil para vocês. Eu vou deixar o link aqui. E eu também vou colocar o link no Discord. Porque fica mais fácil. E eu vou colocar o link na bio do meu Instagram. Vou repetir. Vou deixar o link aqui no chat do vídeo para vocês baixarem. Vou colocar o link no servidor do Discord. Thomas, por favor, coloque aí. Exclamação Discord. Não esqueçam de reagir a estrelinha. Vai estar lá no Stream Chat. Canal Stream Chat. Se vocês não conseguirem achar, vocês me mandam mensagem. Vou colocar na bio do meu Instagram. E vou deixar aqui pra vocês, tá? Repetir de novo pra vocês ouvirem. Onde que envia? Eu vou... Tô fazendo aqui uma pasta pra vocês colocarem aqui no Drive, tá? Essa pasta vai ser aberta e vocês colocam um negócio aqui. Colocam os exercícios aqui.
eu não consegui ter acesso ao próximo drive, eu não consegui, que não sei o quê. Pode te mandar por outro link? Sim. Me mande no Discord ou no Instagram. Pode me mandar no inbox no Discord ou no Instagram. Dani, eu não quero... Eu não quero que o meu vídeo... que o meu vídeo seja visto na live. Eu não me sinto confortável pra isso. O que eu faço? Me manda mensagem com vídeo e só fala assim: Dani, não quero que você mostre na live, por favor. Eu vou responder vocês pra que vocês... Thomas, bota aqui também. Eu vou colocar aqui. Link. De qualquer maneira, eu estarei aqui... eu estarei aqui respondendo dúvidas. Então, vocês podem mandar dúvida no Discord, podem mandar dúvidas no Instagram, não tem problema. Se vocês tiverem qualquer dúvida, não achei o link, ou não sei o que, ou não sei desse som aqui, o que eu posso fazer, etc e tal, estou com dificuldade, pode me mandar mensagem. Eu vou abrir uma caixinha de perguntas também no domingo ou na segunda. Na segunda, vai. Vou abrir uma caixinha de perguntas na segunda para poder responder vocês. Até quando pode entregar? Até quarta-feira à tarde. A live de feedbacks vai ser quarta-feira à noite, quarta-feira às 7 da noite. O Taneco, inclusive, vai estar aqui para ajudar a gente. Tanequito! E o Taneco é uma pessoa incrível em efeitos sonoros, vocês não viram o trabalho dele. Ele é dublador, excuse me, ele faz as melhores dublagens ever. E, além disso, ele vai estar aqui também e a gente vai estar olhando os exercícios, conversando sobre sound design e tudo mais. Então, até quarta-feira à tarde. Tá? Depois, quando, sei lá, quarta-feira, sei lá, 2 da tarde. Quarta-feira, 2 da tarde. Depois eu vou tirar o link do ar e não vai ter como colocar mais. Dani, eu estou vendo esse vídeo no YouTube e eu não pude fazer o exercício. Como eu faço? Faz o exercício, você me manda no inbox, ou no Discord, ou no inbox do Instagram. Não me mandem no Twitter. Eu não vejo o inbox do Twitter. Não me mandem no Twitter, tá bom? Não sei se vocês têm alguém tá com alguma dúvida do que fazer, alguma coisa assim. Eu vou colocar... Gente, eu vou lá no Stream Chat, eu vou digitar tudo isso lá do Discord. Eu vou digitar tudo isso pra vocês. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, entrem no Discord, tem lá um canal Stream Chat, reajam a estrelinha, entrem no Stream Chat, vai estar lá tudo isso, link do exercício, link pra vocês mandarem, link pra baixar o vídeo, e a hora até quando vai ser, tá bom? Pode mandar no seu e-mail? Pode mandar no meu e-mail, desse meu e-mail aí, meu e-mail pode. Pode botar no meu e-mail, por favor? Vou colocar no e-mail também, porque vai que vocês não usam o Instagram também, né? Não sei. Não sei também, já não sei. Enfim, eu gostaria muito que vocês fizessem. É pra ser um exercício, não é uma prova, vocês não vão falhar, ninguém vai passar vergonha, não tem nada disso. É só um exercício e pode ser uma oportunidade legal pra gente poder conversar sobre o trabalho de vocês, né? Nada mais do que isso. Se vocês se sentirem desconfortáveis pra fazer, não conseguir fazer, eu tô me sentindo difícil, tô sentindo que tá difícil, tô com vergonha, não tá saindo nada, tudo bem, me manda uma mensagem, fala comigo, fala assim, pô, Dani, ó, eu gostaria muito de fazer, mas, pô, não tá rolando, eu não vou dar expor em ninguém, eu não vou falar que ninguém tem que fazer, vocês fazem se vocês quiserem, é mais uma, abertura aqui pra gente poder conversar sobre, às vezes, o trabalho de vocês. Então, por favor, não esqueçam, se vocês não querem que apareça na live, me falem. Se vocês tiverem qualquer dúvida, pode falar. Eu vou colocar uma caixinha de perguntas segunda-feira no Instagram também. Se vocês tiverem perguntas, digam. E eu espero que vocês gostem de fazer, pelo menos o Minecos foi um jogo que eu me interessei desde o começo, eu acho que deve ser muito divertido fazer o som pra ele. E vai ser isso, gente. Se vocês tiverem qualquer dúvida, é só falar comigo. Eu espero que vocês se sintam confortáveis. E por enquanto, esse vai ser o final desse workshop dessa semana, pelo menos. A gente vai se ver de novo na quarta-feira. Outro recado. Na sexta-feira, eu terei... o Maurício tá falando ali, olha... Ai, como ele é desumilde. Ai, assim, fazer som pro Minecos é muito bom, sim, muito divertido. Olha como é que ele é desumilde. Vem aqui na minha live. Você vem na minha live, você tem coragem de vir na minha live. Desrespeitar meu público desse jeito.
Na sexta-feira, às 7 da noite, a gente vai falar com o Maurício. E vai ser muito legal esse papo. O Maurício, como eu já falei pra vocês, o Maurício, ele trabalha na Shona Pitch. Ele, além de trabalhar no Som do Binecos, ele trabalhou em Godfall, Rogue Legacy, FNAF, Security Breach. Deixa eu ver o que mais que o Maurício trabalhou. O Maurício trabalhou em tudo. Jet. O Maurício, ele trabalhou 30XX. Então, assim, o Maurício trabalhou em todas as coisas. Ele conhece pessoas famosas. Ele conversa com o Matt da Clay. Então... vai ser muito legal a gente falar sobre sound design. O Maurício também é uma pessoa... eu acho que talvez seja a pessoa com quem eu mais converso de sound design. Não só porque a gente trabalha junto, mas porque a gente compartilha mais ou menos das mesmas coisas, da mesma paixão por sound design e das vezes revoltas também. Então, o Maurício me ensinou muita coisa e eu tenho certeza que ele vai ser muito útil pra vocês também. Então, na sexta-feira, eu vou conversar com o Maurício. Todo mundo pode mandar perguntas, tá? Então, você está assistindo aqui, você está assistindo depois, você está assistindo nesse momento. Você pode mandar perguntas que a gente vai... o Maurício já foi, Theory XX, Pixonomics, ai... O Maurício é meio desumilde, gente. Cancela com essa. No YouTube, o link vai estar na descrição. No YouTube, o link vai estar na descrição, exatamente. Então, vocês podem mandar qualquer pergunta que seja a ver com sound design, com carreira, com coisa. O Maurício mora no Canadá, então assim, ele pode falar com vocês também um pouquinho disso, como é que foi esse processo. A gente vai estar aqui principalmente para falar sobre efeitos sonoros e sound design. Se vocês tiverem alguma pergunta, podem me mandar no inbox do Discord, pode me mandar no e-mail, que está aí, ou pode me mandar no inbox do Instagram, tá? Então eu vou repetir aqui. Sexta-feira, às 7 horas da noite, estarei eu conversando com o Maurício sobre sound design. A gente vai estar conversando junto. Vocês podem mandar perguntas se vocês tiverem dúvidas para mim ou para o Maurício no meu inbox do Discord, e-mail ou inbox do Instagram. É isso, gente. Não se esqueçam de mandar perguntas. Eu vou avisar de novo na quarta e eu vou avisar de novo na quinta, mas que se já... Se tiver... Se já tiver perguntas, eu vou juntando aqui pra vocês. Maurício tem Insta? O Maurício tem um Insta, sim. Ele posta foto lá. É umas fotos conceito. Enfim, gente. É isso. É por aqui que a gente vai ficar hoje. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Foi uma coisa mais mostrar pra vocês, acho, um pouquinho do projeto, do processo que a gente tem, de workflow, das coisas que eu gosto e tal. As pessoas sempre perguntam de plugin e de produção, e são coisas muito legais, né, pra se saber. Eu espero que vocês se divirtam fazendo esse exercício, eu espero que vocês gostem do exercício. Eu tenho um carinho muito grande pelo Binecos, estou muito ansiosa para jogar, apesar do que o Maurício tá me sabotando aqui para eu não ter que jogar ele. O Maurício tá atrasando nos sons para que o jogo não saia e eu não possa jogar. Mas é um jogo que eu, com certeza, me divertiria muito fazendo os efeitos sonoros também. Eu espero que vocês se divirtam com esse exercício. É isso, galera. Sem mais perguntas, então. Eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. A gente volta na quarta-feira. Qualquer pergunta é só vocês avisarem. Qualquer coisa que vocês precisarem, é isso. É isso, a gente se fala de novo na quarta-feira, gente. Uma boa noite pra vocês, um bom final de semana. Um aplauso. Obrigado. Brasil! Um bom final de semana, gente. É isso. Um bom exercício pra vocês. Tchau, tchau. E até semana que vem. Beijo, galera. Tchau, tchau.